Sejam muito bem-vindos ao Travel Fun. Eu sou a Paty e esse aqui é o Duda. E hoje nós queremos convidar vocês para fazer parte de um sonho nosso. Nós vamos cruzar o Oceano Atlântico com esse bonitinho aqui, ó, o MSC Grandiosa. Nós vamos levar o MSC Grandiosa esse ano para o Brasil, saindo aqui de Gênova, da Itália. Vão ser mais ou menos 21 dias de viagem cruzando o Atlântico. E se você perdeu o nosso último vídeo contando tudo o que aconteceu navegando na primeira semana desse cruzeiro, assista logo na sequência desse. Vou deixar o link para você clicar no final do vídeo. Hoje nós chegamos na Ilha da Madeira, nossa última parada antes da grande travessia do Atlântico. Exploramos a ilha intensamente cada minuto que estivemos por lá, antes de nos lançar no Oceano Atlântico por 7 dias até chegar ao Brasil. Como é ficar no navio no meio do nada por todo esse tempo? O que fazer depois de chegar em cada porto? Vamos contar tudo aqui para vocês. Agora, rolou muita coisa nessa travessia. Festa na hora de passar o Equador, escalmarias e porradarias de um mar intenso, show de penalidades máximas na piscina, rodada de tobogã, cafezinho da tarde com direito à vista, fliperama e até boliche. Bom dia! Que hoje o sol não nasceu na Portugalzinho, até estranho falar, né? Croacinha, Italiazinha até rima, mas Portugalzinho ficou estranho. Chegamos com o MSC Grandiosa aqui na Ilha da Madeira, em Funchal, acho que é a cidade principal aqui da ilha. E agora a gente vai dar uma voltinha, porque a gente tem 4 horas para desbravar aqui essa cidade. Não é muito grande. E aí depois à tarde nós vamos fazer um passeio de Jeep, que vai mais para dentro da Ilha Funchal. Sabe o que significa Funchal em português? Erva doce. Adoro erva doce. Já tomaram chazinho de erva doce? É uma delícia à noite, né? Então hoje a gente vai dar uma voltinha lá pra dentro, no meio das florestas, vai passar pelas montanhas, porque a Ilha da Madeira ela é bem acidentada. É uma ilha que ela fica de frente para a África, mas está já praticamente no meio do Atlântico aqui. Deve ventar pra caramba. A gente estava olhando agora há pouco uma marina que tem aqui embaixo. A gente falou, o dia que a gente for atravessar o Atlântico, em vez de ir para as Canárias, a gente vai vir aqui para a Ilha da Madeira, em Funchal, e provavelmente a gente vai ficar naquela marina. Já fizemos uma vez, acho que foi em Miami, no MSC Divina. A gente achava ele gigantesco, e agora tem o Grandiosa do lado dele. Ficou pequenininho, né? Provavelmente o MSC Divina deve estar indo, acho que para os Estados Unidos, que é lá que fica todo o verão. Wait for the wind, wait for the night. Stand here a while, take a little time. Since you went away, you came to. Resolvemos subir no Cable Car. São mais ou menos 15 minutos para subir, 15 para descer. Nós pagamos 38, 37, os dois. E a gente vai dar uma subidinha lá em cima para dar uma olhada em toda a marina, a cidade. Depois a gente vai voltar para o passeio do Jeep. Na frente, eu nem sabia, nem tinha pesquisado, mas aqui na Ilha da Madeira isso aqui é bem típico, que são essas carrinhas de madeiras. Aí tem os moços que te descem empurrando a descida ladeira abaixo. Se não me engano são 6 quilômetros. Eu acredito que eu tô meio mareada. Acho que é do navio, que balançou um pouquinho essa noite. Balançou tudo aqui. Aqui mais um pouco, vai subir mais numa igrejinha e daí vai descer o Cable Car de novo. Você vai...
Quem tem um pouquinho de medo de altura não recomendo. Nota aí a dica da Paty. Se vocês vierem aqui pra Funchal e quiser dar uma voltinha no teleférico, só suba com ele. Porque lá em cima você pode descer com os carrinhos, que são aqueles carrinhos de vinho que são super famosos aqui da ilha. Como a gente veio de Málaga pra Ilha da Madeira essa noite, a gente ficou sem internet nenhuma e eu acabei não pesquisando nada sobre aqui e a gente perdeu de conseguir descer com os carrinhos. Então quando o navio parar aqui no porto, você pega o teleférico, sobe rapidão e já desce, porque fica super cheio lá. Quanto que era? Você lembra quanto que era? 2 pessoas? 35 euros o casal. É muito legal, é uma experiência única para fazer aqui. Agora o Duda vai ter que me trazer de volta aqui um dia. E chegou a hora do passeio de Jeep 4x4 pelas montanhas na costa da Ilha da Madeira. Primeiro vamos subir no topo das montanhas com o Jeep e depois descer por estradas de terra até chegar no mar. Disseram que o passeio era tranquilinho. Vai balançar muito. Vai balançar bastante. Uma águia. É a maior ave predatória que nós temos. Temos a manta e temos Olha o peixe espadeiro que é típico daqui. E esse dia foi realmente corrido. Não deu nem tempo de ver o pôr do sol aqui de dentro do navio. Agora tomar um banho, trocar de roupa e ver um dos espetáculos que tem aqui no navio. To the car on a Friday night, I wanna drive with you. Looking for a bar in the nearest town. I've never seen a sky so blue. We don't ever play it in the night is young. It doesn't matter what we do. Bom dia! Bom dia! Que hoje o sol já nasceu aqui na Grandiosazinha. Difícil falar, Grandiosazinha. Só letrinha aí comigo, por favor. Chegamos no ponto latitude 00. Mais conhecido como o Equador. Quer dizer que estamos bem no meio do hemisfério sul e norte. Hemisfério norte para cima 10.000 quilômetros e para baixo 10.000 quilômetros. E esse é um grande marco na vida. Acho que qualquer navegador, velejador chegar nesse ponto aqui, porque exatamente você está bem no meio. Nós estamos aqui no meio do Oceano Atlântico. Falta um pouquinho ainda para chegar no Brasil. Eu lembro quando eu cruzei o Atlântico com a primeira Joy e a gente chegou exatamente nesse ponto. A tradição é oferecer alguma coisa assim para Netuno, o rei dos oceanos.
Na época eu lembro que a gente tinha um rum muito bom a bordo da Joy e a gente deu uns golinhos pra ele. Nossa, você tá bem ruim de memória, hein? Exatamente neste ponto. Você estava passando mal pra caramba na Joy. Já tinha dado comida aos peixes 3 vezes naquele dia. Estava lutando para não passar ainda mais mal. Acho que apago algumas coisas da minha memória. Naquele dia o tempo estava super ruim. Ao mesmo tempo que cruzava a linha do Equador em um barco à vela pequeno, aprendia que aquela travessia era muito mais um desafio mental do que físico. Precisava controlar de qualquer jeito o meu enjoo para não desidratar. Agora, voltando ao navio, que só é festinha e não balança nada. O MSC faz toda vez que passa aqui na travessia para o Brasil um evento onde tem um Neturno e aí eles chamam todo mundo para participar. Quebram ovos na cabeça da galera, jogam chocolate e vira uma lambança aqui na piscina. Solo amaneciste en mi cama. Dale, bésame, ven y atrápame. Hagamos jueguitos que de chiquito no pude hacer. Dale, bésame, ven y atrápame. Que ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer. Tu piel caramelizada. Look out, here she comes. Woman that I love. It's too bad she'll never know. E quando está cruzando o Atlântico num navio que nem esse, tem que achar um monte de coisa pra fazer. Então sabe que vinho o que a Paty resolveu fazer hoje? Hoje tá fácil. Tem que fazer 6 pontinhos pra ir pra final. Sabia que quando eu era criança eu jogava futebol? Eu jogava no time do colégio, participava do torneio, eu era super boa. Agora eu tô velha, enferrujada, mas eu vou tentar. Vou lá, torcer. É muito difícil acertar. Nossa, eu tô muito enferrujada. Preciso treinar mais. Mas ó, vou falar, isso aqui é difícil pra caramba. Sabe quem são as únicas pessoas que acertam? São as senhorinhas que não sabem o que estão fazendo. Já acertaram duas. Tinha uma mulher atrás de mim também que não sabia nada, acertou. Os homens não estão jogando nada. Nem o Neymar consegue acertar nesse buraco. E esses últimos dias atravessando o Atlântico passaram voando. Agora já dava para ver pássaros voando ao redor do navio. E mesmo sem olhar nossa localização exata, sabíamos que tinha terra por perto. Mas ainda dava tempo de aproveitar mais um pouquinho aqui dentro, antes de sairmos para conhecer Salvador, na Bahia, onde agendamos com um guia local para conhecer um pouco mais dessa cidade. Nesse mundo do que voltar para o nosso próprio país depois de tantos anos fora, não é verdade? Poder falar o português com todo mundo, os nossos costumes, a música, sem falar na nossa comida. Que delícia estar de volta aqui no nosso Brasil. Eu amo esse lugar. E quanto mais eu viajo por esse mundão, mais eu tenho certeza que o Brasil é um dos lugares mais lindos do mundo. O calor humano e cheio de coisas boas. A nossa voltinha aqui em Salvador, ela vai ser um pouquinho rápido. Quero muito ver as igrejas, conhecer o Pelourinho e andar pelas ruas onde todos os anos os blocos de carnaval fazem história. Com instrumentos africanos, atabaques, agogôs, tamborins, incenso perfumando toda a igreja. É assim, um verdadeiro sincretismo baiano.
De volta para o navio, e agora com muito vento na previsão do tempo por aqui. Temos ainda uma semana para navegar sentido sul por toda a costa do Brasil, parando no Rio de Janeiro e Ilhabela antes de desembarcar no Porto de Santos, em São Paulo, nosso destino final dessa viagem. I would change my ways, I know for sure. Agora eu vou levar a criancinha no parquinho. Convenci o Duda a descer o toboágua. É bem grande esse toboágua, olha. Você pega essa boia azul aqui, ó, e desce a 2 milhões por hora. Vamos ver se ele vai. Oi. Pessoal, o Duda amarelou. Porque o cara falou que tinha que assinar um documento falando que você vai com a grua. Ajuda com entretenimento, grua dele. Aqui no andar do nosso quarto tem um quadro. Uma mulher bem sinistra. Quando se passa por ela, não parece que o olho dela vai acompanhando você? Eu, hein? Melhor café do navio todinho. White chocolate mocha. E o Duda pediu um Expresso. Cheers. Ele sempre dá algumas gostosuras aqui pra gente provar. Esse aqui é um chocolate com amêndoas. Olha como que é por dentro. Ó, delícia. O melhor café do mundo esse aqui. Miau. Amanhã chegaremos no Rio de Janeiro e contratei um guia local para poder mostrar toda a cidade para nós em 5 horas. Em uma viagem de navio não temos muito tempo em cada porto e percebemos que ajuda muito ir direto nos lugares certos. Achamos as excursões oferecidas no navio muito caras e às vezes bem superficiais. Nessa viagem fomos buscar alternativas e valeu muito a pena, tanto no custo dos passeios quanto na qualidade delas. Vou deixar no link do vídeo o serviço que usamos em todo o mundo para achar as melhores experiências locais. Essa vai ser a primeira vez da Paty no Rio de Janeiro, e ela estava um pouco insegura de sair andando sem rumo por aí. É isso aí. Com a ajuda do nosso guia Flávio, foi nota 10. Vimos o melhor que o Rio pode oferecer quando você tem pouco tempo nas suas mãos. É hora de começar a dizer adeus a essa incrível viagem de 21 dias até o Brasil. Dizem que 21 dias é o tempo exato para você se acostumar a qualquer coisa. Acho que eu me acostumei a ficar dentro desse navio. Mas amanhã a previsão do tempo diz que vai chover o dia todo. Então decidimos não fazer muitas coisas e aproveitar as nossas últimas 24 horas nos programando para tudo que a gente tem que fazer aqui no Brasil. Estamos mais um dia aqui na sala de casa do MSC Grandiosa, no nosso 20º dia de travessia da Europa para o Brasil. Chegamos em Ilhabela, hoje o dia está horrível aqui. Hoje nós estamos ancorados com o navio, como se fosse a Joy, né, na âncora. E o dia tá horrível lá fora, tá todo nublado, tá chovendo, tá um ventão. Mas é isso aí, chegamos quase no último dia da nossa viagem, que é amanhã. A gente vai descer em Santos e acabou. Uma das grandes razões que viemos para cá, ver as nossas famílias para fazer todos os nossos exames e matar um pouquinho da saudade de onde viemos.